Olá, um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro e o Senado Notícias está no ar. Deve começar daqui a pouco, às 9 horas, uma reunião online de líderes do Senado para tratar da suspensão do piso salarial da enfermagem e definir o que pode ser votado nesta semana no plenário. E para as 4 horas da tarde está marcada uma sessão especial no plenário do Senado que vai comemorar os 21 anos da Escola Superior de Ciências da Saúde. Trata-se de uma instituição de ensino superior no Distrito Federal que forma profissionais de saúde com perfil adequado às necessidades da população e em acordo com princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. O senador Rodrigo Pacheco assumiu a presidência da República no sábado e fica no cargo até amanhã. O presidente do Senado é o terceiro na linha sucessória e assumiu por causa de viagens internacionais do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O senador veneziano Vital do Rego responde pela presidência do Senado nesse período. Em sessão especial no plenário, o Senado homenageou a terapia holística, conhecida como constelação familiar, uma prática que já é disponibilizada nos serviços de atendimento do SUS, Sistema Único de Saúde. A constelação familiar, também conhecida como constelação sistêmica, é uma prática terapêutica desenvolvida nos anos 80 pelo alemão Bert Hellinger. O método holístico chegou ao Brasil nos anos 90, se expandiu e desde 2018 faz parte das práticas integrativas e complementares oferecidas pelo SUS. Espero que ao final dos trabalhos tenhamos conseguido diminuir o preconceito ainda existente em determinados setores da sociedade. A gente sabe que também existe interesses contrariados com a expansão da constelação familiar. Vou dar um exemplo aqui, heranças, casos que passam décadas para se resolver na justiça, conflitos familiares, que em algumas sessões, em meses, às vezes semanas, se resolve através da constelação familiar. A sessão semipresencial contou com a participação de vários consteladores presenciais e remotos, do Brasil e até da Alemanha, como a viúva do criador do método, Sophie Hellinger, que enviou um vídeo exibido no plenário, onde defendeu a regulamentação da profissão. E é muito importante, em minha opinião, regular a profissão de constelador, para que todos os interessados possam também encontrar a pessoa que lhes possa dar apoio na vida, em seu relacionamento, seu trabalho, para a sua família e para a sua saúde. Estamos aqui, conforme a Sophie falou, porque esse trabalho ganhou muita voz e ajudou tanto as pessoas. E o senador dar voz a isso no Senado realmente é um presente muito importante para todos nós, mas não para nós, para a população que se beneficia desse trabalho. Ouvimos dizer que se pode descrever como funciona, só que sabemos que é preciso uma atitude de respeito. Em nenhum momento julgar, só olhar, permitir a dinâmica que as constelações nos permitem, ver as nossas conexões com pessoas do passado e que todos estamos conectados. A constelação, ela não serve para resolver problemas. A constelação serve para liberar movimentos. Que movimentos? Movimentos que foram interrompidos, por exemplo, em direção à sua mãe ou em direção ao seu pai. Serve para liberar identificações ou compensações com pessoas da sua família, dos seus ancestrais. E no momento que isso acontece, a vida passa a fluir de uma forma melhor. E as constelações têm demonstrado ser um método auxiliar
da medicina e um método de cura. Se todo mundo fizer a sua parte, nós podemos chegar num lugar muito mais saudável. O pessoal chega e fala assim, a constelação resolve tudo. Não, a constelação não resolve absolutamente nada. A questão é o constelador. A constelação é um bisturi. Se colocar o bisturi na mão de um excelente profissional, salva vidas. Se a economia brasileira deve crescer mais este ano, a previsão é de crescimento baixo no ano que vem, situação que pode melhorar com a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. 2 meses seguidos de deflação, causada principalmente pela desoneração dos preços dos combustíveis e das tarifas de energia, conseguiram reduzir os índices de custo de vida, que já estavam acima de 2 dígitos anuais. Com isso, a instituição fiscal independente do Senado reduziu suas previsões de inflação para este ano e para o próximo. O relatório de acompanhamento fiscal de setembro projeta uma inflação de 6,4% ao final deste ano e 4,9% em 2023. Já a projeção do PIB, que é a soma de tudo que é produzido no país, é de crescimento de 2,6% em 2022, mas apenas 0,6% no ano que vem. A IFE projetou um cenário alternativo, com manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 para o ano que vem e também da desoneração fiscal dos combustíveis. Neste cenário, o PIB pode chegar a crescer 1% em 2023. Mas isso pode trazer consequências perigosas. E você tem também a perspectiva de você, não na proposta, mas uma promessa de campanha de você ampliar também o programa Auxílio Brasil. Na verdade, manter o gasto que está sendo feito agora até dezembro, manter ele para os outros anos, ter um impacto na nossa conta de cerca de 51 bilhões de reais. Se você colocar tudo isso nas contas públicas, né, nas contas da União, você vai ver que a previsão para o ano que vem, que seria um superávit fiscal, né, receitas menos despesas, exceto juros, passaria a ser um déficit de 90 bilhões, ou quase 1% do PIB no ano que vem. Esse seria um cenário preocupante, porque colocaria de novo as contas no vermelho e aumentando, inclusive, o endividamento. A chapa de senador ou senadora da República é acompanhada de 2 reservas, o primeiro e o segundo suplente. Em caso de morte, impedimento, renúncia ou licença, o suplente assume a vaga pela ordem temporária ou definitivamente, conforme a situação. E um projeto em exame no Senado quer mudar as regras para os suplentes. O que a lei não proíbe, permite. Ainda hoje, o cargo de suplente de senador pode ser ocupado pelo cônjuge, filho, pai, mãe ou qualquer outro parente do candidato a senador ou senadora. Mas isso pode mudar. Projeto em exame no Senado determina que a vaga de suplente não poderá ser ocupada por parentes. E ainda, se o casal se separar, o ex-cônjuge também não pode ocupar a vaga de suplente numa chapa ao Senado. Para o senador Paulo Paim, a medida vem em boa hora e corresponde ao que deseja a sociedade. Essa é uma prática que, de fato, é ultrapassada. A sociedade brasileira não admite mais o nepotismo. Ainda que demore mais um pouco, ali na frente será aprovado. Essa é uma tendência porque a população clama pelo aperfeiçoamento das leis nesse sentido. Eu acho que há grandes chances de aprovação, até mesmo porque a sociedade vem se mobilizando de várias maneiras contra essa prática de formação de clãs políticos ou de hegemonia política por parte de certas famílias. A moralização da política é uma reivindicação social muito forte, que vem crescendo, e por isso acho que o projeto conta com grandes chances de ser aprovado. A violência política está aumentando no período de eleições, de acordo com estudos de várias instituições. Um projeto do senador Lazier Martins regulamenta o direito de propriedade de arma de fogo, bem como os requisitos para aquisição de armamento. A proposta contesta 3 liminares do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.
A maioria da população brasileira tem medo de ser alvo de violência política. É o que constatou o estudo Violência e Democracia, Panorama Brasileiro Pré-Eleições de 2022, resultado de uma parceria entre a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números obtidos apontam que 67,5% dos entrevistados pelo Datafolha, responsável pela coleta dos dados, temem agressões físicas em razão de escolhas políticas ou partidárias. A amostra indica que essa é a sensação de 113 milhões de brasileiros. De acordo com outro estudo, o primeiro semestre de 2022 registrou aumento de 23% nos casos de violência política, em comparação com 2020, ano de eleições municipais. Foram 214 ocorrências registradas no período. As informações são do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. São consideradas violência política as ameaças, agressões, homicídios, atentados e sequestros contra lideranças e suas famílias. No fim do mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que pessoas portando armas de fogo cheguem a menos de 100 metros das sessões eleitorais este ano. A norma inclui civis ou integrantes de forças de segurança que não estejam em serviço junto à Justiça Eleitoral. O descumprimento do caput e parágrafo 2º desse artigo acarretará prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. No início de setembro, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu 3 liminares restringindo decretos de armas editados pelo governo federal. Os decretos facilitavam a compra e a posse de armas de fogo e munições. Já estavam em análise pelo STF desde o ano passado, mas tiveram o julgamento suspenso por pedido de vista. Fachin considerou a medida urgente pelo risco de violência política nas eleições. A decisão liminar deve ser julgada pelo STF até 20 de setembro, antes das eleições. O senador Lazier Martins apresentou o projeto de lei que contesta as decisões de Fachin. Na justificativa do texto, o parlamentar diz que as liminares demonstram manifesta usurpação de função legislativa, ao impor empecilho à concretização da decisão do referendo, ao determinar que a compra de arma de fogo dependa da demonstração de efetiva necessidade, um conceito subjetivo impossível de ser comprovado, salvo a subjetividade da autoridade concedente, ao qual o direito fundamental de defesa da vida não pode ficar vinculado. A proposta em tramitação no Senado altera o Estatuto do Desarmamento e regulamenta o direito de propriedade de arma de fogo. Trata-se de um projeto de lei que quer dar segurança jurídica à posse de arma de fogo. Nada tem a ver com porte, e sim com posse. Por exemplo, viabiliza a regularização de armas antigas desde que uma vez já tenham sido registradas. Segundo, garante o transporte de arma. Hoje é preciso ter uma arma em casa, uma arma no escritório, uma arma na fazenda. Então é possível ter uma única arma e fazer o transporte desde que não municiada. E por fim, autoriza o uso de armas de um acervo, de uma coleção do lar, uma vez havendo ameaça de violência ao próprio lar. Eu não acredito que isso deve ser colocado em lei e deve ser mantido em decreto para que seja posteriormente modificado ou mantido a critério do próximo presidente da República, o atual ou outro que seja. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.